Existe um vazio dentro do ser humano e esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor. Porém, nós, como seres humanos caídos que não conhecemos o Senhor, nós procuramos preencher esse vazio em muitos outros lugares. E aí nós temos acesso a pornografia, drogas, nós buscamos em relacionamentos. Então, existem muitas maneiras, de a gente tentar preencher esse vazio. Porém, todas essas maneiras que nós, seres humanos, criamos de preencher esse vazio são falhas. Tanto é que por esses métodos humanos serem falhos que existem tantas pessoas depressivas, ansiosas e por aí vai, a lista é grande. Eu quero falar um pouquinho sobre identidade. Eu quero usar o texto que está em João, no capítulo 13. E a partir do verso 1 ele diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, dentro desse contexto aqui do Evangelho de João, Jesus está próximo da sua crucificação. Ele está próximo da sua morte aqui, no fim da vida dele na terra. E ele fala como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí, a partir do versículo 2, ele continua: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Essa aqui é uma passagem muito conhecida, a passagem da última ceia. Esse é o relato do final da vida de Jesus. Aqui no versículo 4 diz que Jesus se levantou da ceia, e no versículo 5 continua dizendo que ele começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar. E então a ceia acabou. Depois que a ceia acabou, Jesus se levantou e começou a lavar os pés dos discípulos. Mas nós sabemos dessa passagem que Jesus faz isso como um gesto para ensinar o serviço aos seus discípulos. Porém, se a gente vê no versículo 3, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Então, Jesus aqui, nesse versículo está falando que Jesus, ele sabia o poder que ele tinha. Jesus conhecia o poder, a autoridade que o Senhor tinha dado para ele. E que poder que o Pai deu para Jesus? Aqui no versículo 3 diz o poder sobre todas as coisas. E aí o versículo 3 termina dizendo: e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele veio de Deus, sabia que ele ia para Deus, sabia o poder e a autoridade que Deus tinha dado para ele. E aí é interessante que a gente vê que Jesus sabia da sua identidade, ele tinha a convicção de quem ele era em Deus, sabia o poder e a autoridade que ele tinha, e mesmo assim, no versículo 4 continua dizendo: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A palavra diz que Jesus só começou a lavar os pés dos discípulos depois de dizer que ele sabia quem era o poder que ele tinha. E pulando um pouquinho rapidamente, no versículo 14 ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então Jesus sabe que ele é o Senhor, sabe que ele é o Mestre, mas ele se colocou no lugar de servo em lavar os pés dos discípulos para dar um exemplo para que os discípulos fizessem isso uns com os outros também. E Jesus se colocar nesse lugar de servo, de dar o exemplo para os seus discípulos de como eles deveriam fazer, não fez com que Jesus em momento nenhum duvidasse da sua identidade. Jesus diz: eu sou o Senhor e o Mestre, porém eu não vejo problema nenhum em servir vocês. Porque muitas vezes nós
estamos em algum lugar, alguma posição onde nós somos superiores a alguém, né, no nosso trabalho, enfim. Nós somos um exemplo, o chefe do trabalho. E aí o chefe do trabalho não vai se colocar no lugar de operário, obviamente, porque não é a função dele. Porém, nós podemos entender que ele também não se colocaria nesse lugar porque ele ficaria inseguro da posição que ele está. Então, se ele está em cima, ele não vai descer porque ele ficaria inseguro de se colocar abaixo e, sei lá, perder o cargo importante que ele tem ou ser conhecido como alguém fraco e tudo mais. Porém, nós vemos aqui que Jesus não tem traço nenhum em desconfiar, em duvidar da sua identidade. Porque ele disse no versículo 13, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então Jesus está falando o seguinte, vocês me chamam de senhor e de mestre, e eu realmente sou senhor e mestre. Mas eu não vejo problema em servir vocês, porque no versículo 15 ele vai dizer, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus está dizendo que o enviado, Jesus se refere a ele mesmo, não é maior do que aquele que o enviou, ele se refere ao Pai. Em várias passagens de todos os evangelhos, de todos os 4 evangelhos, Jesus vai dizer que ele veio para servir o Pai, para cumprir a missão que o Pai deu. Na passagem onde Jesus conversa com o jovem rico chega em Jesus e aborda ele dizendo, bom Senhor. E aí Jesus diz, Senhor eu sou, mas bom é só o Pai. Versículo 3 do capítulo 13 de João nos diz que Jesus sabia quem era. Ele tinha certeza e convicção da sua identidade. No versículo 5, nós entendemos que Jesus serviu os seus discípulos porque ele sabia quem era. E aí quando nós vamos para o versículo 6, diz assim, aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Pedro não se considera digno de ser servido por Jesus. E nós podemos comparar essa passagem, né, esse acontecimento com João Batista. Quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 3, verso 14 e 15, nós vemos o mesmo acontecimento praticamente. Verso 14, mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então é a mesma pergunta, a mesma indagação. Pedro, quando vai ter os pés lavados por Jesus, ele diz, Senhor, eu tenho que lavar os seus pés, porque o Senhor vai lavar os meus. E João Batista a mesma coisa, eu tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem para que eu te batize? E a resposta que Jesus dá para os dois é exatamente a mesma. Versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E quando nós voltamos para João, versículo 7 diz, respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então é o mesmo acontecimento. João Batista não queria batizar Jesus por se considerar indigno disso. E Pedro a mesma coisa. E nesse momento aqui, nós sabemos que Pedro teve a revelação da identidade dele. E no Evangelho de João não tem essa passagem, mas nós podemos ter a certeza de que isso já aconteceu, porque estamos no momento da última ceia. E lá no Evangelho de Mateus tem a passagem, né, se eu não me engano é em Mateus capítulo 16, onde Jesus pergunta para os seus discípulos, né, quem ele era. E aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus responde, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro naquele momento reconheceu quem Cristo é, e por reconhecer quem Cristo é, Jesus revelou para Pedro a identidade dele no Senhor. E João Batista aconteceu a mesma coisa. João Batista viu Jesus passando, apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a palavra não nos relata isso. Porém, nós podemos pensar, nós podemos conjecturar de que João Batista, depois de apontar para Jesus e falar que ele era o Cordeiro de Deus,
Foi nesse momento que João Batista teve a revelação da identidade dele. E aí que nós entramos nesse ponto. Pessoas com as suas identidades reveladas sabem o quão indignas elas são. Então Pedro sabia quem ele era no Senhor e por isso ele não se considerou em momento nenhum digno de ter os pés lavados por Jesus. E João Batista também. Depois de ter a sua identidade revelada, João Batista não se considerou digno de batizar o Senhor. Quando nós sabemos quem somos, nós não vamos de forma alguma nos colocar em algum lugar de vanglória, em algum lugar que se sobressaia ao outro, principalmente ao Senhor. Nós não vamos em momento nenhum nos considerar dignos de fazer algo para o Senhor e realmente não somos. Porém, quando nós não temos a revelação de quem nós somos, da nossa identidade, nós vamos pensar que o Senhor nos escolheu simplesmente porque nós somos bons ou porque nós merecemos alguma coisa. Porém, o entendimento disso, de que nós não somos dignos, de que nós não merecemos nem ministrar a palavra dele, vem com a revelação da nossa identidade. E aí, já puxando para o próximo ponto, nós temos a nossa identidade revelada quando reconhecemos o Senhor. Para esse ponto, são esses dois textos que eu já mencionei. Pedro, quando ele tem a revelação do alto de quem Jesus é, então Jesus revela para Pedro, quem ele é. E a mesma coisa com João Batista. Então nós só vamos entender quem nós somos quando nós entendemos quem Deus é. O Senhor não é nada mais, nada menos do que a nossa origem. Então reconhecer quem Deus é fala da nossa origem, do nosso ponto de partida. Nós viemos ao Senhor. No versículo 3 diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Em 2 pontos da identidade aqui que fala no versículo 3. Jesus sabia que tinha saído de Deus e que ele ia para Deus. Então ele sabia da sua origem e do seu destino. Para que nós saibamos qual é o nosso destino, antes nós temos que saber qual é a nossa origem. E a nossa origem, quando nós vamos ver a nossa identidade de papel que todos nós temos, está escrito lá o nome dos nossos pais, e isso fala da nossa origem. Então, na nossa identidade, aquela que nós temos física, tem a nossa origem, porém não tem o destino. E nós só vamos saber o nosso destino quando nós soubermos qual é a nossa origem. Então é impossível de a gente saber qual é o nosso destino sem antes saber a nossa origem. Isso é óbvio. E já indo para o próximo ponto, quando temos a nossa identidade revelada, temos o poder de vencer Satanás. E aí eu quero usar o texto que está em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa passagem de Mateus capítulo 4 se passa logo depois do batismo de Jesus. E se nós lemos aqui no versículo 17 do capítulo 3, literalmente um versículo antes, está escrito assim: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então as pessoas ali ao redor ouviram essa voz, João Batista ouviu essa voz que disse, era o próprio Deus dizendo: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus tinha a convicção da identidade dele, porém, quando o diabo aparece ali para tentar ele, a primeira coisa que ele tenta fazer é fazer com que Jesus duvide da identidade. E ele começa dizendo: se tu és o Filho de Deus, o primeiro passo da tentação para que a gente caia em pecado é a dúvida da nossa identidade. E a dúvida da nossa identidade não é simplesmente duvidar de quem nós somos, mas duvidar de quem Deus é. Porque, como nós já vimos, a nossa identidade não está baseada em quem nós somos, mas baseada em quem Deus é. Então, se nós duvidamos de quem Deus é, se nós duvidamos do que Deus falou,
logo nós vamos duvidar da nossa identidade. Se a gente duvidar da nossa identidade, logo nós não vamos ver problema nenhum em pecar. E essa estratégia é usada pelo inimigo desde o jardim do Éden. Se nós voltarmos lá para Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a partir daqui, o resto da história nós já sabemos. Tem vários pontos interessantes, principalmente no versículo 6, do relato da queda. Porém, eu quero destacar um ponto que está logo no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. No original, quando fala Senhor Deus, fala Elohim Adonai. Elohim é Deus, Adonai, Senhor. E quando a serpente fala, ela diz o seguinte: é assim que Deus disse. Todas as vezes, sem exceção, que vai se referir ao Senhor, fala Senhor Deus, ou fala só Senhor, ou fala Senhor Deus, mas nunca fala só Deus. Os únicos momentos de toda a Bíblia que fala só Deus, ou é quando a serpente fala, ou quando algum pagão está falando e vai se referir ao Senhor. E aqui começa falando Senhor Deus, Elohim Adonai. E se você não precisa pesquisar muito a fundo, mas uma pesquisa rápida vai perceber que Elohim significa Elohim, a palavra Elohim, que é Deus, se refere a qualquer criatura espiritual. Qualquer criatura que tem origem espiritual tem o título de Elohim. Toda vez que, quando Paulo vai falar do Deus desse século, o Deus com D minúsculo, a palavra usada no original é Elohim. Então, Elohim se refere a qualquer ser espiritual, mas Elohim Adonai só existe um. E o versículo começa falando, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. O Senhor Deus, Elohim Adonai. E a serpente disse para a mulher: é assim que Deus disse, é assim que Elohim disse. Elohim aqui fala de qualquer criatura espiritual. Então, para que a queda acontecesse, a serpente não só distorceu o que Deus disse, mas pior ainda, ela colocou na cabeça da Eva, naquele momento, a dúvida de quem Deus é. Isso não está na Bíblia, mas vamos imaginar um pouquinho. Eva, a vida inteira dela, conheceu Elohim Adonai. Aí vem a serpente e se refere a ele apenas como Elohim. Então ele não é tão poderoso assim. Então ele não é único como disse que era. E aí, com a dúvida de quem Deus é, acontece a queda. E é a mesma coisa que Satanás tentou fazer com Jesus no deserto. Ele começou falando o seguinte: se tu és o Filho de Deus. Ele não fala Senhor Deus de novo, Deus, apenas Deus, Elohim. Se tu és o Filho de Elohim. Então, para que a queda acontecesse lá no Éden, a dúvida que foi colocada na cabeça da mulher não é só sobre o que Deus falou, mas sobre quem Deus era. E de novo eu repito, se nós não soubermos quem Deus é, nós não vamos saber quem nós somos. E se nós não sabemos quem nós somos, nós não vamos ver problema em pecar, nós não vamos ver problema em fazer aquilo que é ilícito aos olhos do Senhor. Então, em resumo, é isso. Para que nós venhamos a saber quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito na Terra. Primeiro, nós temos que saber quem o Senhor é, nós temos que conhecer Ele, não de ouvir falar, mas conhecer o Senhor, de andar com Ele, de ter comunhão, ter uma vida de intimidade. E quanto mais nós tivermos a revelação de quem o Senhor é, mais nós vamos ter a revelação de quem nós somos no Senhor. Porque, mais uma vez,
a nossa identidade não está baseada naquilo que nós somos, mas baseada naquilo que o Senhor é.